Alô, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Clube da Artéria. É um grande prazer estarmos juntos aqui no YouTube. Hoje abordaremos um tema muito interessante com um grande amigo, Guilherme Farme de Amoedo. Guilherme é responsável pela área de acesso vasculares do Hospital Federal da Lagoa e coordena a residência médica em cirurgia vascular do Hospital da Lagoa. Guilherme tem larga experiência em acessos vasculares, acessos complexos. Há muitos anos se dedica com grande afinco a esse tema e tem uma técnica muito interessante que, desde que eu comecei a ouvir falar, fiquei muito curioso e hoje vamos aqui poder discutir e entender mais sobre a técnica do Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo ao Clube da Artéria, é um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Bernardo. Obrigado, doutor Arno. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E quem tinha que estar aqui do meu lado não está mais aqui entre nós, que é o PTA. Fiquei com ele direto entre 13 e 14 anos, que eu vi muita coisa. Quando o PTA apareceu, esse mundo endovascular, na verdade teve outras patologias, mas esse mundo vascular a endovascular estava entrando muito forte no grupo, em acesso. Resolvendo muita coisa, algumas vezes atrapalhando outras, onde só fazer uma fístula resolve bem. Então, hoje a gente está fazendo muito acesso, não só eu, vários grupos pelo mundo estão fazendo muito acesso. No ano passado, a GOR chamou, na sala dela, no Frank Witt, teve um horário dedicado ao acesso, só para dar ideia do tamanho que está o acesso hoje. Então, no mundo, como é uma doença exponencial, as pessoas estão vivendo mais, estão conseguindo, estão chegando mais tarde e fazendo a sua diálise, e com isso tem que ter acesso. Só que você faz um acesso, isso dura 2, 3 anos, no melhor dos casos, aí 7 anos. Tem uns que fogem disso, mas a maioria fica entre 2 anos com acesso. E você vai ter que tentar mexer nesse paciente de alguma maneira para tentar não chegar no final, esgotar esse paciente. Que é como eu tinha aprendido lá atrás, você tenta e passa um Fogart e resolve e volta e no dia seguinte está dialisando pelo mesmo acesso. Só que estenose venosa central, hoje a gente coloca muito catéter. É catéter de químio, catéter... Virou agora uma chave para... Coloca-se pouquíssimo catéter de curta permanência, ou chave, como algumas pessoas chamam. E você está usando os permiquetes, catéteres de longa permanência. Então, com isso, você vai devastando esse patrimônio venoso das pessoas, estenose venosa com a estenose venosa central ou oclusão venosa central. E o que eu acho que é um grande problema é que os pacientes, eles gostam de estar com o catéter. Uma vez que com o catéter não dói. Então, é simples. Bota lá, faz a sua diálise, e vai embora para casa, não doeu, fez lá e está tudo bem. Normalmente esses catéteres funcionam bem, então não dá encrenca. E a fístula várias vezes tem uma encrenca, não funcionou, na hora de funcionar fez um hematoma, doeu, ele vê isso acontecendo com um colega dele do lado. Então tem uma série de coisas que vai mantendo esse paciente com o catéter. Então manter esse paciente com o catéter vai fazendo com que chegue no que eu tenho visto muito, que são as estenoses e as oclusões venosas centrais. Então, eu estava tentando imaginar maneiras de como driblar essas intercorrências desses pacientes, até que surgiu um dispositivo da Merit muito bom, que é o Hero. O dispositivo, ele funciona de uma maneira ótima, ele bypassa aquela estenose, na verdade. Você tenta... você funciona, tem que ganhar a estenose venosa central, mas aquele segmento anterior não precisa, então você coloca o segmento venoso desse paciente
desse dispositivo, que é um dispositivo que é um segmento, o segmento venoso é aramado, é rígido, e você coloca ele dentro da veia cava. A veia cava pode ser inferior ou superior. Em bula eles botam para superior, mas quando você começa a usar, você começa a mexer mais nesse material. Eu tenho vários que usaram com... Vários, na verdade, 3, que usaram no membro inferior. Então, só que alguns pacientes são muito operados, já tiveram muitos procedimentos. Tendo muito procedimento, você acaba tornando mais difícil, você vai enjaulando aquele vaso com uma série de stent. Então, vem de um colega, vem de outro, e fica mais difícil da gente manejar. Então, estava eu numa aula, uma vez eu vendo lá e apareceu esse dispositivo, essa técnica que é o Vortex, e eu achei, posso tentar usar isso para tentar tirar para mim uma deficiência que o dispositivo Hero tem, que ele tem uma estenose natural, que é feita no hub dele, na conexão dele, e uma dificuldade que ele tem de progredir em vaso que tem os stents ou estão com muita estenose. Porque você tem que fazer um true and true para você conseguir, você tem que botar um varal, porque senão ele tem um gap entre o dilatador e o segmento venoso. Então isso torna ele mais difícil de progredir nesses casos. Então eu olhei o Vortex e falei, bom, de repente isso aqui é uma ideia para mim. Aí fiquei pensando, olhei perviedade e foi a partir daí que a gente inventou a técnica Thanos. Então, se quiser a gente mostra agora um pouquinho. Não, vamos sim. E só para falar um pouquinho, realmente essa questão da área de acesso vascular, ela, a cada ano que passa aumenta, né, a demanda por acessos vasculares. É um mundo hoje dentro da cirurgia vascular, sem sombra de dúvida. E nós notamos que após a pandemia houve uma certa virada de chave, né? Durante a pandemia explodiu o número de hemodiálise em hospitais. Os pacientes trombosaram muito. Muito. Trombosaram muito o acesso. E a impressão que eu tenho é que após a pandemia houve um grande foco para melhorar melhores práticas, qualidade nessa área. É isso. Então, realmente é uma área em franco crescimento e a sua técnica acho que vem a acrescentar muito para esses pacientes que tanto sofrem, né? Eu queria que tivesse uma ideia fácil que as pessoas pudessem reproduzir. Não precisasse ter nada complexo para fazer. Então, ela é fácil de reproduzir, não tem dificuldade nenhuma em fazer. Tá ótimo, então. Vamos projetar, começar aqui com a apresentação. O Thanos quer dizer isso, Tunnelized Hybrid Access Navigated Overstent. Eu tenho que dar o crédito a alguns amigos que o nome a gente criou num grupo onde a gente esteve num congresso, na verdade num encontro em Miami, e tiveram vários colegas do Brasil e me ajudaram a falar. Eu imaginei o nome Thanos, é o nome que eu queria, mas não sabia como botar isso colocar as palavras. E a gente foi sentando junto lá e passou daí. Então, esse é o nome. Aí, com isso que a gente se depara. Esse tipo de paciente com síndrome de cava superior, catéter atrás de catéter. Então, tem que resolver esse paciente. Esses pacientes chegam para a gente, se não resolver, não tem mais acesso. Você pensa que esses pacientes também eles estão com síndrome de cava superior, mas quando eu estou fazendo, os pacientes já fizeram alça de femoral. Só não fiz acesso... já fiz, mas é para tentar pular e fazer acesso intracardíaco ou pulsionar uma hepática. Acho que isso é mais fácil para a gente pular esses assuntos, essas técnicas. A gente se depara com isso. Esse paciente foi um paciente que eu tentei colocar o Hero, mas não consegui, porque o fio descia o tempo inteiro para o sistema da Azygos. Eu não consegui juntar.
Infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil o Surfacer. Parece que vamos ter. O Surfacer é um procedimento, é um dispositivo que chamam de inside out. Você entra pela femoral e lá em cima você vai até onde ele possa entrar. E você tem uma agulha que você fura de dentro para fora. E você passa o fio para fora. Eu já fiz isso subindo lá com fio normal e saiu lá e eu fiz uma incisão embaixo ali, na altura da clavícula dele e dissequei e achei. Mas é muito difícil, mesmo que você faça várias técnicas, na maioria das vezes você não consegue. Quando está nesse caso, é muito difícil você conseguir. Então, para esse caso, não tem Hero, não tem Surface, não tem Thanos, você não consegue resolver. Então, esse paciente foi para prioridade 0 e fez o transplante. Isso é um organograma do que a gente tem hoje. Então, teve que acontecer isso porque a quantidade como o Bernardo falou, a quantidade de acessos que tem sido feito aumentou muito. Com isso, você tem que tentar resgatar esses acessos. Então, desenvolvendo uma série de coisas. Onde a gente estava olhando mais é lá o Hybrid Device, lá em cima, com os New Access e os Catheter, o Hybrid Device, que é o meu, o Thanos e o Hero. Vou só falar um pouquinho que foi a partir dele que eu tive a ideia. Para mim, esse é o conector. Na verdade, isso aqui é um conector do Super Hero. A diferença do Hero para o Super Hero, vou falar um pouquinho. O Hero já vem montado num PTFE padrão. E o Super Hero você consegue colocar outros enxertos, que eles chamam de parte arterial. Você pode botar outros enxertos. Eu acho que vale a pena você botar alguns enxertos, que no Brasil a gente tem Flixene, que você poderia usar no dia seguinte. Então você consegue colocar ele ali a partir dessa área. Bom, mas a ideia é a mesma. A única diferença é que você consegue grampear isso aqui e você coloca o seu outro PTFE lá. Essa parte você conecta no segmento venoso. Isso que eu falei que seria esse aramado que vai lá para a cava. E aqui atrás, o outflow, onde conecta com o PTFE e na artéria. Bom, você imagina que você vem com uma peça que você encaixa desse lado e outra que você encaixou lá. Essa é a estenose natural que cria o fluxo, que atrapalha o fluxo. Então, essa estenose natural faz o Hero ter uma taxa de perviedade mais baixa. Quando eu falo do dispositivo, outro calcanhar de Aquiles, essa diferença entre esse dilatador e o segmento venoso. Então tem um gap grande, isso quando está passando pelo stent ou uma estenose muito, muito grave, dificulta um pouco. Mas, mesmo assim, é um sistema sensacional. Então, essa é a taxa de perviedade dele. Vamos falar em 6 meses, 50%. Então, metade a gente vai ter que reintervir nele. Eu fiz esse estudo para comparar o que eu tenho que ter uma ideia que fosse melhor, não posso ser a mesma. Se tiver a mesma perviedade, morreu na praia, não adiantou nada. Eu estou querendo aparecer. Então, teria que dar uma taxa de perviedade maior. Daí foi a minha ideia, olhando o congresso, eu olhei essa técnica, eles estavam falando para artéria calcificada, que seria mais difícil de fazer anastomose. Então, eu pensei, vou usar isso. E o primeiro caso que eu usei, esse caso que hoje ele está com 13 meses, funcionando, não tive que mexer em nada, está com fluxo ótimo, na verdade está com KTV acima de 1.3, está com fluxo acima de 300 ml por minuto, a máquina funcionando. E essa paciente já tinha, ela já tinha passado foi a paciente inclusive do PTA.
que ele fez uma alça de femoral. O outro lado, ele não fez alça de femoral, ela estava com uma trombose, tinha uma trombose crônica já, não poderia usar uma outra alça de femoral nesse lado. Já tinha todas as fichas possíveis do membro superior, veio do Dr. PTA, então já tinha todas as fichas que poderiam ter sido feitas. E aí eu coloquei o Hero, nossa paciente. E esse Hero funcionou muito bem por 2 anos. Só que, enquanto os outros pacientes que eu tenho, em 1 ano eu tive que reintervir algumas vezes, essa em 2 anos eu não tive que reintervir nada. Com isso, essa paciente durou 2 anos. Só que quando eu fui reintervir, eu usei o Actilise, eu usei Fogart, usei uma série de coisas que eu reintervi nela 3 vezes. E ela parava logo depois. É bem verdade que essa paciente eu fiz a anastomose dela. Para colocar o segmento arterial do Hero, eu coloquei a anastomose do PTFE na axilar dela, porque ela já não tinha mais vaso distal. Com a minha preocupação de que eu ia roubar fluxo. Mas realmente esses pacientes, depois que eles fazem milhares de fístulas, eles suportam muito a isquemia. Então, só que essa paciente não isquemiou e ficou 2 anos funcionando com fluxo bom. Só que quando eu fui fazer... quando ela parou o Hero, eu não consegui mais recuperar. Então, eu fiquei com uma batata quente na minha mão. Por onde essa paciente tinha o segmento venoso do Hero, eu passei um permiquete e ficou com esse permiquete até eu tentar resolver. Bom, resolvi da maneira que eu criei o Thanos. Então, foi isso, e o Thanos nasceu nessa paciente, onde eu libero o Viaban 825 dentro de um PTFE 620. Isso aqui é essa paciente com o dispositivo Hero à esquerda, entrando pela jugular. Nesse caso, a gente já tem o Thanos à direita e está ali o Viaban colocado e fazendo a anastomose aqui na artéria, esse já é o PTFE. Nesse caso, nesse primeiro caso, eu puncionei a artéria também lá pela femoral e joguei para ver como é que tinha ficado a anastomose. Eu queria ver o fluxo inteiro do dispositivo. Então eu fiquei com uma punção na artéria e essa punção venosa. Por isso que vocês veem ali abaixo, tem um catéter ali, é o catéter que eu estou vendo lá pela femoral para ver como é que ficou essa anastomose. Lembrando que essa paciente ela é ruim de acesso. Então eu também fiz, essa paciente eu fiz na axilar do outro lado. Então, eu tinha muita dúvida de como é que ia ficar o inflow dessa paciente, por isso eu fiz a punção arterial. E isso ela puncionando. Ele nasce ali na axilar e vai lá para a jugular, e as 2 agulhas ficam ali na altura a altura supraclavicular, que é onde está passando o segmento do PTFE. Essa é a técnica. Em off, depois eu digo, o Bernardo já sabe quanto custou esse vídeo, foi caríssimo. Foram 20 anos pagando esse vídeo, 22 anos pagando esse vídeo. E aí é o fio, depois que você já passou por todas as estenoses que tem que passar, eu deixo um fio stiff, faço a cervicotomia, coloco o Viaban por dentro do PTFE, e libero o Viaban dentro do PTFE, por 5, 7 centímetros. Não faço ponto de sutura. A pessoa que estava comigo, Guilherme, vamos fazer um ponto de sutura aqui, vamos fazer uma sutura. Eu falei, não vamos não tem necessidade alguma de fazer isso. E aí, já tunelizado, já feito o túnel previamente, eu boto eu puxo pelo subcutâneo e faço a anastomose. Então, eu não uso o fio, eu não dou nenhum ponto cardinal, não faço nada. Eu só boto ele vai ficar abrindo, ele vai ficar forçando. É um 8 dentro de um 6. Então a tendência dele não é de andar. E ele não bate contra uma resistência, ao contrário, ele bate por a veia vai diferente da artéria, vai sem resistência.
Então, são esses resultados dessa paciente, em 3 meses sem intercorrência, com KTV alto, mantendo um fluxo muito bom. E com 6 e 13 meses, mantém sem intercorrência. Essa paciente eu faço também eu faço um eco, porque eu fiquei preocupado se aquele Viaban ele ia alterar a pré-carga desse coração, mas não tem alteração nenhuma na pré-carga, o paciente não sentiu nada disso e já está se mantendo muito bem. Então, esses são meus pacientes. Eu tenho 4 pacientes em acompanhamento, com 13, essa que eu falei é a minha número 1, 8 e 3 meses de follow-up. Esses 3 sem complicação, eu não tive que reintervir esses pacientes ainda. Algumas diferenças em relação aos sítios onde eu coloco. Um eu botei pela femoral, outro eu coloquei por dentro de um stent que foi colocado um rabicho de fogão, aquela coisa que fica um stent gigantesco que estava vindo desde a altura do stent numa pós-alça de basílica até a veia braquicefálica esquerda. Então, era stent para todos os lados. E eu já tinha angioplastado, já angioplastei de novo, 3 vezes, e logicamente, quanto mais você vai mexendo, mais vai ter. Então, mas era muito stent, tinha uns 4 ou 5 stents dentro dessa paciente. Até que ela começou a cair o KTV dessa paciente e o volume de fluxo abaixou. Então, bom, tem que imaginar alguma coisa, não dá para eu ficar o tempo inteiro só colocando balão. Até que eu falei, vou fazer um TANUS nela. E o TANUS, o que foi? Eu fiz uma nova anastomose nessa paciente, eu fiz uma anastomose na artéria braquial e passei o Viaban, o 8, lá para dentro até o final desse stent. Então, eu cobri por dentro. Então, aí, a partir de agora, essa que tem 3 meses, está indo bem, com fluxo bom e KTV adequado. Então, e um desses evoluiu com óbito, fez um IAM. Há 2 meses ele estava usando o TANUS. Essas são as minhas conclusões. A gente tem que resolver, vai bater esse paciente na nossa mão, tem que fazer alguma coisa, e esse paciente já é fim de linha, nem sempre a gente consegue um transplante para esse paciente a tempo. Vamos puncionar cava retrohepática, vamos fazer a punção intracardíaca, começa a se inventar uma série de coisas que é o que tem que ser. Então, eu tenho que resolver isso rápido. É fácil, é um procedimento bastante fácil, vocês viram naquele vídeo, ele é fácil. Vou falar que a parte mais chatinha, agora que a gente já fez 4 casos, se tornou mais fácil. É a cervicotomia na hora que você tira a bainha, porque você tem que tirar a bainha e deixar o fio solto, com um PTFE colado lá na altura da veia jugular, ou a veia que você está usando. Nesse momento sangra, aí você comprime com a mão, o teu auxiliar comprime com a mão, e você passa o Viaban por esse sistema. É o único. Talvez hoje seria. O primeiro que eu fiz sangrou um pouco mais, mas hoje não tem mais dificuldade em relação a isso. Quem já sabe qual é o calcanhar de Aquiles. Não tem estenose de conexão, nessa técnica não tem estenose de conexão. E se a gente usar o Flixene, você pode usar no dia seguinte. Lógico que eu preciso de número maior de casos, por isso que eu gostaria que as pessoas fizessem esses casos e mostrassem, começassem a ter um follow-up, porque para não ser um follow-up só meu, então botar um multicêntrico para essa situação, para que a gente possa discutir. E a gente precisa o segmento. Quando eu fiz isso, eu falei, bom, descobri a pólvora, tá tudo resolvido, não vou mais ter dificuldade nenhuma. Até que a gente se bate com um caso desse, que tem uma estenose já, esse paciente, eu que coloquei o stent, e eu não consegui, foi um dos que eu não consegui abrir. Eu não consegui passar por dentro desse, isso é um Viaban. Eu não consegui abrir essa estenose dentro do Viaban. Tentei por cima, por baixo, não consegui. Até que eu resolvi, vou usar o Hero. Porque eu puncionei o stent, eu puncionei o Viaban, peguei ultrassom, guiado pelo arco também, botei a agulha lá e puncionei dentro
do Viaban. Bom, agora vamos ver se o Viaban vai suportar o tamanho que é o segmento venoso do Hero. Aí eu balonei a malha do Viaban. Foi balonado, ele foi aguentando, não rasgou. E aí passei o Hero por lá. Nesse paciente não conseguiria fazer isso com o Thanos, porque ele ia estrangular o Thanos. O Viaban, na hora que eu estivesse passando ali, ele ia estrangular, senão na hora dali a 2 dias, 3 dias, ele não ia mais funcionar. Então, é para falar que os dois dispositivos, as duas maneiras de fazer, têm suas indicações. Se complementam. Né? Se complementam. É isso. Guilherme, parabéns aí por essa técnica, pela idealização da técnica. Realmente o paciente que vem para o vascular, né? Muitas vezes a equipe que vai fazer o transplante renal já negou, já refutou, são pacientes que não têm condições clínicas, não se adequam, né, aos protocolos de transplante, e a gente tem que continuar tentando, oferecendo opções. Então, cada vez mais ficam mais complexos e, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta espetacular. Até o objetivo de ter ele convidado aqui hoje é divulgar mesmo, porque... Parece ideia, que as pessoas façam e falem o que está acontecendo. Publiquem, conversa comigo, para a gente saber, olha, eu fiz aqui, durou 2 meses. O que aconteceu? Então, para a gente debater. Agora, falando um pouco sobre a técnica, que você você faz a cervicotomia ou você punciona? Não, a princípio eu só punciono. Você punciona? Porque eu não sei se eu vou conseguir. Então, eu tento... fiz uma tomografia, eu fiz o Doppler para tentar achar o lado que eu acho melhor. Então, numa das técnicas que eu fui pela femoral, que eu não consegui abrir lá por cima e eu fui por dentro de uma estenose grave que a paciente tinha na ilíaca e esse funcionou. Então, antes de fazer qualquer incisão, eu vou tentar ganhar essa estenose ou essa oclusão. Então, na hora que eu ganhei essa estenose, aí a técnica que as pessoas fazem, varal, o que for. Você ganha a estenose, passou o fio. O que eu preciso é que passe o fio e consiga passar algum lumen ali. E ter um outflow. Então, eu faço, então tá ótimo. Ganhei na cervicotomia, ganhei na punção da jugular direita. Aí sim eu faço uma cervicotomia. Você expõe até a jugular ou não? Eu exponho até a jugular. Tá. Não é uma cervicotomia grande, mas faço uma cervicotomia para expor a jugular. Com isso, aí sim, aí, nesse momento, então fiz a cervicotomia, deixei o fio lá com a bainha. Vou para a artéria, eu já estudei previamente qual é a artéria que eu vou usar. Faço a minha exposição da artéria e passo o túnel pelo subcutâneo, até essa cervicotomia. Então, no primeiro caso que eu fiz, eu me deparei com uma besteira técnica, que eu coloquei o PTFE muito bem no fio, solto, ele fica solto, o PTFE, e coloquei o Viaban. Só que eu esqueci que eu tinha que tirar o introdutor. Então, aí, tira tudo. Tirei o introdutor, segurei a cervicotomia para não ficar sangrando, e aí sim eu botei. Aí você coloca o PTFE e o Viaban por dentro do PTFE, passando pelo fio. E você, quando você vai cruzar a estenose ou oclusão com o Viaban, vamos dizer assim, sem introdutor, o Viaban pelado. Né? O Viaban pelado. Exato. Por isso que eu faço a cervicotomia até a veia. Claro. Então ele vai pelado. E em caso de oclusão, você faz pré-dilatação? Eu faço pré-dilatação. Porque o Viaban muitas vezes não navega tão bem, né? Nesse caso, como é que chama? O Rhapsody, ele navega bem sem uma bainha. Por várias vezes, ele tira a bainha para passar ele, para não ter que botar uma bainha maior. Eu faço isso. Então, no caso do Viaban, eu tenho que deixar ele bem dilatado. Uhum. Eu tenho que deixar ele, porque senão ele pode
soltar a cordinha e ele vai abrir no caminho que não está indicado. E o Viaban e o guia já montado no PTFE, né? Já montado no PTFE. O PTFE que fica... Parece que ele está frouxo ali, na verdade ele está frouxo mesmo, e o Viaban por dentro disso. Tá. Você usa PTFE anelado para deixar algum segmento anelado nesse... Deixo. Eu deixo. Eu boto ele nas curvaturas dele, eu deixo o anel. Uhum. No resto eu deixo ele sem o anel. Então, próxima área onde está entrando no Viaban e na área onde eu estou com a anastomose, que são áreas que não vão ser puncionadas, eu deixo os anéis. Nos outros, eu gosto de usar o Propaten, que aí e os anéis são separados, você consegue ir cortando ele de forma... E aqueles que têm anéis internos? Esse daí, a gente usa... Algumas vezes o convênio deixa a gente usar isso. Eu acho pior, porque chega na clínica de diálise, a agulha quando vai bater ali, e é uma agulha grande, é uma agulha 16, 14 Gauge, são agulhas que eles vão ter dificuldade quando eles encontram esse anel. Eles começam a me falar que a punção está difícil. Então eu tento evitar esses PTFEs com anel interno. Com anel interno. Então você deixa os anéis, você remove todos os anéis externos. Eu removo os outros e deixo eles só para evitar os kink. E ali na animação, aliás, vou dar parabéns, né, ao profissional que fez a animação gráfica e ficou espetáculo. Como é que é o nome dele? Guilherme Família Medo Filho. Guilherme Família. Vou lhe dar os parabéns aí pelo filho. Estou cara essa animação, anos pagando colégio e faculdade. Alguma coisa tinha que voltar. Mas ficou espetacular. Parabéns aí, Guilherme Filho, quando estiver assistindo a gente, porque ficou muito, muito bacana, ficou muito ilustrativo, ficou altíssimo nível. É legal, porque eu mostrei para ele, eu mostrei o Viaban, mostrei o PTFE, mostrei fotos da cirurgia para entender o que era. Então, o que eu queria passar exatamente o que estava, como é que era o caso. E acho que deu para ilustrar. Não, com certeza. Foi muito bom. E aquele ângulo que tem você entra com o Viaban e ele vai fazer um ângulo para seguir ali pelo túnel. O ângulo, você deixa já vestido o Viaban no PTFE? Eu não deixo em nenhum momento o Viaban exposto. O PTFE vai até a jugular? Eu colo o PTFE na jugular, na minha cervicottomia. Ótimo. Ou na femoral, que foi o outro caso que eu fiz. Então, eu boto ele colado lá. Na veia. E libero o Viaban. Então, você não está vendo o Viaban em hora nenhuma. Uhum. Então, é assim que eu... É Daí interessante. vem uma pedra que podem jogar. E que eu estou esperando, por enquanto, ainda não teve, que é a infecção. Quando eu tiver a infecção nesse paciente? Então, ainda não tive, graças a Deus, como retirar esse Viaban. Porque quando você tira o segmento do Hero, é fácil, é só puxar. O Viaban, eu não sei, lógico que com infecção, a tendência é o tecido ele soltar do resto do tecido. O Viaban, o PTFE, que seja, ele vai soltar do resto do tecido. Então, cenas dos próximos capítulos, eu espero não falar com vocês sobre isso, mas não estamos longe disso acontecer. Não, mas assim, primeiro eu acho realmente a ideia de você vestir o PTFE até a jugular interessante, porque na área que vai ter uma pequena curvatura, é isso. Você está mais estruturado ali, que tem Viaban e PTFE, né, para evitar aqui. Isso. Agora, em caso de infecção, dependendo da infecção, se for infecção no sítio de punção, vamos dizer assim, você pode só, assim como quando tem infecção em cruzado, trocar um segmento. Né? E colocar um novo PTFE por um novo túnel. Isso, fazer uma opção também. Um extra anatômico. Exatamente. Acho que é uma opção interessante, porque lembrando que são pacientes que não têm opção, né? É isso. Na verdade, o Thanos é a vida do paciente. Se não tiver aquilo ali, o paciente não dialisa. Eu não botei um caso porque ele é um Thanos modificado, que a gente fez lá no Hospital da Lagoa. E usamos outra endoprótese. Que só agora tem o 25. Os demais são 10. Então você tem que ter um overlap entre eles.
Então, 2 de 10 não são 20, né? Vão ser pelo menos uns 15. Então eu botei 2 de 10, imaginando que ia funcionar. Eles soltaram. Um desconectou do outro. Então tinha que botar outro. Então, se pensar em custo, você já começou a ficar mais caro. Claro. Então eu tive que botar um no meio dos dois. Uhum. E aí, bom, funcionou. Funcionou, ele ficou dialisando. Essa paciente ficou dialisando, essa também já tinha alça de femoral, uma paciente bem complexa, conhecida nossa lá da Lagoa. Esses pacientes vão passando a ser muito conhecido nosso, né? Passa a conhecer a família inteira do paciente. E essa paciente estava usando essa fístula, até que, por uma punção inadvertida, ela ficou sangrando muito e fizeram um curativo compressivo e trombosou. Ela foi para nós com 15 dias, aliás, foi mais tempo até, mais do que 15 dias. Quando chegou, tentamos passar um Fogart e mais uma vez, a gente não tem outros dispositivos, estamos no hospital da Lagoa, no momento está sem material adequado. Então, passamos o Fogart, ele não tirou, já era um trombo muito aderido e ela perdeu, mas eu não tenho como seria o segmento dessa paciente com três endopróteses. Só acho que perde um pouco a justificativa. Você está botando 3 endopróteses, mais o PTFE, acho que fica caro na situação. As operadoras também não estão nadando em dinheiro para ficar botando um em cima do outro. Então, acho que o Thanos foi desenvolvido para colocar um 25. Então, é isso. E você iniciou, né, o podcast falando sobre o PTAN, né? E acredito que onde ele está muito feliz vendo, né? Você dá continuidade, que o PTAN foi um dos precursores, né, do acesso vascular aqui no Rio de Janeiro. Inventava coisa pra caramba. Na fístula fazia uma série de situações. A gente estava falando hoje sobre usar óculos que tirar foto. Eu lembro dele com uma câmera gigantesca pedindo para tirarem foto ali. Ele falou, essa foto aí você só ia ver depois, que você tinha que revelar o filme. E ficou horrível, então você não conseguia aproveitar aquilo para um slide. Então, a coisa evoluiu numa velocidade muito grande, muito grande. Então, é uma pena ele não tá em um congresso, uma vez nós conversando, chegou-se a falar que o PTAN foi o cirurgião vascular que mais fez fístula no mundo, né? Acredito. Eu acho que ainda ele tinha uma casuística gigantesca. Ele não conseguia organizar isso, essa tal. Talvez ele era uma pessoa que trabalhava dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. A gente brinca que ele era um dos presidentes da LIL, que é a Liga do Inimigo do Lar. Tem outras pessoas também que são. Então, ele fazia muito acesso, muito acesso. Realmente, eu tive um privilégio muito grande de acompanhar ele, uma destreza absurda. Fazia muito rápido. A fístula fazia muito rápido. Porque não é sinônimo de ser bom fazer rápido. Ele fazia rápido porque ele fazia muito. E fazia com uma técnica muito boa. A fístula dele durava muito. Então, era uma consequência. Fazia muito, fazia rápido, fazia muito, a fístula durava. Então, era um privilégio ver ele operar. Agora, Guilherme, muitos jovens cirurgiões vasculares assistem o Clube da Artéria. E eu queria perguntar para você, porque realmente o acesso, muitas vezes, é o local onde o jovem cirurgião vascular começa, e são, muitas vezes, é o local difícil, né, que oferece muitas complexidades, né? E eu queria te perguntar, que conselho você daria para os cirurgiões vasculares que estão começando na carreira e querem se dedicar a acesso vascular? Que tipo de treinamento eles devem buscar? O que eles devem focar? O que você falaria para eles? Eu lembro da fístula, e eu falo isso para eles. A fístula é como se fosse a hérnia. É o R1 da geral que começa operando hérnia. Mas a gente não pode esquecer que debaixo de uma hérniazinha que você vai dar um ponto, tem uma artéria ali também. E algumas vezes a gente já foi chamado para corrigir aquela lesão lá do pontinho da hérnia que pegou a artéria. Esses pacientes, que eu falo lá, é o conselho que eu dou.
esses pacientes eles têm um patrimônio, que é o patrimônio venoso deles. Eles começam agora, fazendo a fístula, você tem que imaginar que ele não vai acabar com essa fístula. A gente não está conseguindo transplantar na velocidade que chega a paciente. Então, o conselho é esse. Fazer a fístula, você tem que fazer com... Primeiro, usa o seu staff. Não faz a fístula... Não pensa fazer que a fístula é para fazer sozinho. É um ótimo treino. Acho que é um melhor treino que você tem é você começar na fístula. Eu acho que tem que operar com lupa. Tem uma dificuldade que as pessoas têm de não usar lupa. A gente insiste lá. Eu insisto com os residentes que estão comigo. Eu tiro a minha lupa, boto na cabeça deles para eles começarem até aquela tontura, aquela tonteirazinha ali que eles ficam no início. Mas quando eles olham através da lupa, eles abrem um mundo novo, porque a lupa é sensacional, ajuda muito. Claro. Então eu falo, é isso. Eu gosto que use um Casto-Vierro, então sempre que tem o Casto-Vierro, eu também ensino para eles que você torna a coisa mais delicada. A fístula é muito delicado. Então, usar a lupa, fazer usar o material necessário e imaginar que essa sua fístula vai ser a vida dele. Depois que, se você fizer uma fístula mal feita, não tem jeito. Ele vai ter que fazer a próxima, se você já gastou aquele segmento. Então, esse é o conselho. Prestar atenção. Mas isso como em toda a cirurgia, você tem que prestar atenção. Só que a fístula é a entrada na vascular. É quando o cirurgião vascular, na residência, começa a se sentir um cirurgião. Fiz minha primeira fístula. Então é legal. E que deu certo. Não é só fazer, né? Sem dúvida. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar você pela engenhosidade e pela criatividade de resolver com materiais que estão disponíveis para pronta entrega. Usa muito essa palavra de prateleira, mas eu acho isso uma palavra muito ruim, não? Acho que pronta entrega é melhor. Né? Porque prateleira, Deus, nós gostaríamos que tivesse na prateleira, na verdade, então para pronta Só ir entrega. lá e pegar. Então isso facilita muito, né, a aplicabilidade. Mostrou muito bem a técnica, as dificuldades, a realidade desses pacientes, né? Então eu queria fazer uns comentários e umas perguntas muito, vamos dizer assim, talvez primárias, mas fundamentais. Em primeiro lugar, você faz um acesso direto à veia jugular, onde você introduz uma bainha, não sei, 10F, mais ou menos. Eu começo com uma... Eu sempre começo com uma 6. Sim. Mas no final, a última... A última vai do tamanho do balão que eu estou usando. Sim. E aí, na verdade, pode até chegar numa 10. Então, por isso é que, um detalhe que sangue, né? Obviamente, tem que ser sempre lembrado é a possibilidade de embolia gasosa, né? Então, quem está fazendo aquilo tem que ter muito cuidado para comprimir o tal do buraco que está direto e o coração chupa o ar. Muito, né? É verdade. Então, quem já teve embolia gasosa, eu já tive, e é uma coisa terrível. O dente acabou saindo, mas acabou... Tinha uma esternotomia já. Ele estava sendo operado do coração e teve... Aí o cirurgião cardíaco que estava conosco, não foi na área de acesso para diálise, mas foi uma embolia gasosa. Entendi. Pegou o bisturi e fez um furo na artéria pulmonar, fez assim, o ar saiu, aí clipou, deu meia dúzia de ponto e acabou o problema. Mas o diagnóstico é difícil, então tem que ser evitado ao máximo, né? A segunda coisa que eu queria fazer uma pergunta a você, você dá importância ao tamanho, são duas perguntas aí. Primeiro, ao tamanho da anastomose que você faz do PTFE na artéria doadora? Dou. Dou. Você pode considerar um pouco isso? 1,5 o tamanho da prótese. Então, na verdade, está lá. Eu estou usando um PTFE 6, eu vou fazer uma cisão de pelo menos de 6 a 8. É o que eu faço. Normalmente eu não tenho... Esse paciente já passou por vários outros procedimentos. Uhum. Então, com o tempo, eu fui me acostumando a que esse paciente pode evoluir com alguma isquemia. Desses dutanos, nenhum evoluiu, mas
de uma forma mais generalista, é uma isquemia que o paciente ele suporta e com o tempo ele melhora. Porque Você não faz nenhuma redução no PTFA não, para esse não tem uma calibre. redução. Existem próteses, inclusive Existe. cônicas. Não, Não usa. Eu não uso a cônica. A 4, 6, Sim. então eu não uso. Eu gosto de usar a anastomose direto. E outra pergunta, por exemplo, se tem um paciente que tem uma anatomia que permite que essa anastomose proximal seja feita na radial proximal, logo perto do cotovelo, você usa isso ou você prefere colocar na braquial mesmo? Doutor Arno, eu prefiro colocar na braquial. Eu acho que eu tenho um fluxo maior ali. Ele é um caminho muito longo. Então ele acaba que gera uma resistência maior. Então eu acho que eu preciso ter um inflow garantido na braquial. Eu acho que a radial vai me dar um inflow menor para essa área grande que ele fica. Então ele vai ficar com 25 mais uns 50 centímetros, pelo menos. É muito longo. É muito fluxo que ele tem que bater. Eu prefiro colocar na braquial. Na verdade, na braquial eu só fiz um caso. Os outros dois foram na axilar. Na verdade, por falta de vaso. Eu gostaria de ter posto na braquial, mas aí foi por falta de vaso distal. Ok, Bernardo, acho que esses são os comentários que eu gostaria de fazer. Parabéns. Obrigado. Gostei. Obrigado. Espero nunca precisar usar, mas... Todos nós, né? É isso. E você, quando recanaliza um segmento ocluído de cava superior, tronco venoso, qual é o seu fio guia, catéter de eleição? Ou é aquele que tem disponível? Muitas vezes muitas vezes é o que está ali, mas eu gosto muito do Impress Vert. Eu acho que ele tem a ponta hidrofílica, ele tem a ponta mais afilada, eu gosto dele. Lógico que você vai vendo na hora o que vai acontecendo, mas de eleição como é que chama? Meu Deus, o branquinho. Roadrunner. Roadrunner. Então, o Roadrunner RPC. Eu uso o RPC. Eu preciso de um pouquinho mais de torque. Então, eu uso o RPC. Isso para começar. Seria para iniciar, seriam esses dois. Esse Impress Vert de quem? Da Merit. Da Merit, né? Da Merit. É um roxinho. Então ele funciona bem. E por que o RPC? Porque acho que é o fio, um dos fios que melhor tem hidrofilia para passar por esse caso. Eu gosto. Lógico que várias vezes o que a gente tem na mão são outros quase tão bons quanto. Acaba que a gente usa muito Aqualiner, que é bom, mas tem uns que não são tão bons, perdem rápido a hidrofilia, e isso é muito chato quando você está com fio lá dentro, você está com catéter lá dentro e ele agarra no sistema todo. Então, às vezes você perde tudo que você ganhou porque ele grudou. Então, eu estou ali no tudo ou nada. Ele grudar é muito chato. Então, o RPC e o Aqualiner, que seja é o que a gente mais usa. A partir daí, para recanalizar, você começa a usar outros... Aí você vem por baixo, vem por cima, e aí você usa um snare, que seja, para fazer o varal. E balão. Aí a gente usa balão de alta pressão. Eu gosto do... Eu inicio com o Conquest, depois eu caio para um Atlas, se for o caso de eu ter que abrir um vaso maior. Porque, por não serem complacentes, eles vão chegar onde eu quero. Sempre com a ideia de que eu não estou abrindo ele para recanalizar um vaso. Eu estou abrindo o suficiente para eu passar o meu dispositivo. Porque ali é uma área, a confluência é uma área que eu não quero que rasgue a veia. Aí uma cirurgia que estou tentando fazer uma coisa mais simples, ela se torna uma coisa mais catastrófica. E para o Viaban 8, você usa que balão? Você usa um balão um pouquinho maior ou você usa 8 mesmo? 8 mesmo. 8. É porque algumas vezes eu tenho um stent lá dentro que não está me deixando passar. Aí eu fico um pouco mais confiante e eu abro mais. Por isso que eu falei que em alguns casos eu usei um Atlas, que é para eu ter caminho para passar dentro daquele stent. Então é isso. Guilherme, quero mais uma vez parabenizar você por essa ideia. Realmente a ideia é espetacular. Eu tenho certeza que
vai disseminar muito rápido aí pelo Brasil, porque Tomara, a realmente ideia é essa, a ideia é essa. é simples, usa materiais que estão disponíveis. Gostei desse termo pronta entrega, melhor que prateleira. Prateleira aqui é difícil. Muito, muito. Mas- a gente viu uma endoprótese de prateleira usando 2 vezes, né? Sim, Lá na China. é verdade. É verdade. E pega outra. Bota outra lá nele. Então, isso aqui é praticamente impossível. E te agradecer por participar Obrigado. aqui do Clube Obrigado. da Artéria. Foi um prazer recebê-lo aqui, conversar com você. Foi ótimo. Muito bom. Estou à disposição. Claro, Obrigado. claro, venha novamente. E amigos, mais uma vez agradecer a vocês que estão nos assistindo no YouTube. Convido a todos a se inscrever no nosso canal aí do YouTube, no Clube da Artéria. É um grande prazer e até o próximo episódio. Muito obrigado.